Meu nome é Mônica e eu sou professora na PUC-Rio, no curso de arquitetura. E a minha apresentação, na realidade, ela fala de engenharia, fala de arquitetura, mas fala também de história, porque eu tenho que me situar um pouco aqui no Congresso, porque a minha formação é de engenharia civil, eu sou engenheira estrutural, trabalho há 40 anos com projeto de estrutura, mas eu fui dar aula no curso de arquitetura e resolvi fazer um mestrado em arquitetura na área de teoria e história. E eu fiquei muito intrigada com as coisas que eu vi lá e acabei fazendo um doutorado em história para poder chegar hoje aqui e falar um pouco para vocês sobre uma questão que eu acho muito intrigante, que não é a história, é a historiografia. Porque a historiografia, na realidade, é o registro da história. E o registro da história depende de retórica, né? Aristóteles já dizia para a gente que o que a gente fala é um conteúdo para um determinado público. E como a gente fala influencia o entendimento da história. E eu trouxe o edifício do Rio Sul para ilustrar justamente essa questão. E o recorte dessa história são essas décadas, 1960, 1970, que são décadas que 1960 registra o impacto da Constituição de Brasília. E a gente vê no mundo uma arquitetura que é um reflexo de tempos pós-Segunda Guerra Mundial, em que a arquitetura moderna entrou em crise e surge uma arquitetura brutalista que se espalha pelo mundo inteiro. Do ponto de vista historiográfico, a arquitetura brutalista ela está consolidada e todo mundo, quando a gente fala em arquitetura brutalista, a gente imediatamente pensa em São Paulo, né? A gente pensa em Vila Nova Artigas, a gente pensa em Paulo Mendes da Rocha e seus seguidores. No Rio de Janeiro, a gente tem arquitetura brutalista, mas quando a gente fala isso, que se causa muito estranhamento até hoje, porque não teve registro historiográfico desse movimento. Então, o que aconteceu na realidade foi que surgiu, nessa época, uma retórica da decadência, no sentido de que não se fazia nada importante no mundo da arquitetura nessa época. Por exemplo, tem registros, né, em livros falando se durante os anos 1930 e 60 o Brasil deteve uma posição preeminente no campo da arquitetura, é igualmente verdade que após 1960 ela desapareceu. Não dá para entender isso, né? Ela não desapareceu. Outro registro é esse. A irrelevância estética da maioria das obras recentes de nossa arquitetura reflete aquela que tem sido, nos últimos 20 anos, a característica dominante de maneira de fazer arquitetura no Brasil, o pragmatismo. Isso é um registro de um professor chamado Jorge Tchaikovsky, e ele fala de uma irrelevância estética dos últimos 20 anos, ou seja, ele está falando isso em 1985. Tudo que foi feito 20 anos antes não tem valor. Ele estava usando conceitos consagrados da arquitetura moderna brasileira triunfante, né? Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, etc., como parâmetros de qualidade para avaliar uma arquitetura que estava chegando e ele não estava entendendo, nem ele nem ninguém. Bom, na verdade, o que a gente vê nessas décadas? São décadas muito vibrantes, com o surgimento de novas tecnologias, uma intensa circulação de ideias, tanto no meio técnico quanto no meio acadêmico. Apesar da gente estar vivendo aqui no Brasil um período de ditadura e de problemas políticos, as ideias não pararam de circular por causa disso. E a gente vê que essas décadas, nessas 2 décadas, as informações circularam muito intensamente pelas revistas, né? Mesmo no Brasil, que a gente tinha poucas revistas, e as revistas, ao longo dessas décadas, elas foram minguando, elas deixando de ser publicadas, mas revistas internacionais chegavam aqui e circulavam por escritórios de arquitetura, pelas universidades, e eram muitas revistas, né? E essas revistas elas traziam ideias circulavam pelo mundo inteiro, né? Por exemplo, shopping centers, o novo papel, né, do edifício de escritórios, matérias
publicadas explicando as questões dos edifícios altos. Isso tudo estava em circulação e estava sendo debatido, mesmo nos órgãos de representação das classes, seja Clube de Engenharia, Instituto de Arquitetos do Brasil, eram ideias que estavam circulando. E também a questão dos edifícios altos, né? Nessa década foram construídas as Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, existem mais, e isso estava influenciando o mercado imobiliário e o mundo da arquitetura. Também o mundo da engenharia estrutural, porque dar conta da estabilidade desses edifícios muito altos exige soluções muito específicas, né? E o arquiteto Fazlur Khan, que era o engenheiro estrutural Fazlur Khan, que foi o engenheiro estrutural do World Trade Center, publicando nas revistas soluções possíveis para o contraventamento de edifícios altos. E aí surge, em 1971, uma incorporadora que resolve fazer no Rio de Janeiro a Torre do Rio Sul, que era um edifício, na época, considerado altíssimo, ele tem 160 metros de altura, e, em torno dele, um shopping center. Na realidade, o edifício é isolado do shopping por juntas de dilatação, então ele funciona como um edifício solto, né? Bom, nesse caso, a equipe que foi contratada para fazer o projeto, a arquitetura de Ulisses Burlamaque e Alexandre Chan, a estrutura da Projectum, engenharia, e a construção da Norberto Odebrecht. Segundo o Ulisses Burlamaque, ele partiu essa tipologia, né, de torre que já existia no lugar, que é esse condomínio Morada do Sol, que são torres quadradas, e, por isso, ele pensou a forma da torre como uma torre quadrada, né? E aqui a gente vê a instalação do canteiro de obras e o início das obras. Aqui a gente vê a planta baixa do edifício, que estava totalmente de acordo com o que estava vendo no mundo todo em termos de estou perdendo aqui, em termos de torres de escritórios, torres corporativas e edifícios altos. Ou seja, um núcleo central contraventante, e na fachada ele tem 2 pilones em cada fachada, e esses pilones são pilones ocos, né, porque você tem a laje ali para serviços de instalações de ar-condicionado. Bom, a gente tem, na realidade... Se a gente voltar, a gente vê que tem o pavimento que tem os pilones na fachada sem nenhuma outra protuberância na fachada. A gente vê outros pavimentos, alguns têm protuberâncias. E essas protuberâncias, na realidade, são as treliças de concreto que elas existem na fachada. E, quando a gente olha o desenho da treliça, a gente percebe que a gente tem pavimentos sem treliça e pavimentos com treliça. A treliça, ela dá apoio para o pavimento superior e para o pavimento inferior. Ou seja, ela não precisa existir em todos os pavimentos, né? E aqui a gente vê o edifício. Alô? A altura total dele é 160 metros. Foi o edifício mais alto da América Latina na época em que ele foi construído. Aqui a gente vê os detalhes do edifício e, dentro das características da arquitetura brutalista da época, ele é feito com muito pouco material. Ele é feito com concreto, basicamente concreto e vidro, né? Então, a gente vê aqui os pilones da fachada, a gente vê as treliças, e a gente vê que, entre os pilones, você tem um vão biapoiado e, à esquerda e à direita, os vãos estão em balanço. Ali a gente vê detalhes dos pilones, e eles vão mudando de seção internamente conforme o edifício vai subindo. Aqui a gente vê um detalhe das formas do pavimento, e a gente pode perceber que os cantos que estão em balanço
são resolvidos com uma grelha protendida e, entre os pilones, vigas paralelas protendidas também. Aqui um detalhe do desenho de formas, e as vigas são protendidas, como eu falei, né? O vão entre os pilones, 18 metros, e balanços para cada lado de 7,5 metros. E o tamanho dos pilones, ele tem 6 metros por 3,80, se eu não me engano. Bom, em termos de processo construtivo, foi feito primeiro o núcleo rígido, contraventante, com formas deslizantes, e depois iam subindo os pavimentos, a parte periférica ao núcleo, né? E a gente vê questões aqui de processo construtivo mesmo, porque essas treliças elas não foram feitas fora do canteiro, né? Fora do núcleo. Elas foram feitas pavimento a pavimento, ou seja, elas eram concretadas em formas metálicas pivotantes, a forma metálica era presa nos pilones, deitada. Quando o concreto ganhava resistência, a forma virava, a treliça ficava vertical e ela era fixada nos pavimentos. E ali a gente vê os detalhes do desenho da treliça. No caso do sistema de vedações, que é vidro, tem uma esquadria metálica muito delicada que fica ali por trás, e aí, num plano um pouco recuado das treliças, a gente vê que foi feito também uma viga de concreto presa por um tirante na laje, e abaixo dessa viga a colocação da esquadria e do vidro escuro. Dentro das características da arquitetura brutalista, que estavam circulando no mundo todo, né, o concreto ele ganhou texturas diferenciadas ao longo do edifício, em vários pontos diferentes. Então, a gente vê que os frisos eles foram previstos nas formas, durante a concretagem, e a gente tem frisos horizontais maiores, frisos mais profundos e frisos verticais menos profundos. E isso remete à estereotomia da construção em pedra, né? Então, tem aí uma questão tectônica importante. E, no caso da superfície, toda ela em concreto apicoado. Aqui um detalhe mais próximo, o concreto, aqui a gente vê diferenças das texturas, né? O concreto da treliça bem liso, porque é feito em forma metálica, e o concreto dos pilones com o apicoamento ali. Eu volto aqui o edifício pronto, e ainda tem uma questão também de exploração de claros e escuros na fachada, né? Porque a gente vê o concreto ele aparece mais claro, o vidro escuro, em frisos verticais ou em listras paralelas, né? Claras e escuras no sentido horizontal. E aí fica uma questão realmente para a historiografia, né? Uma revisão da historiografia. Porque quando a gente fala, primeiro, falar de brutalismo carioca já é um tema que causa estranhamento, porque isso não está consolidado historiograficamente. Quando a gente vê um brutalismo carioca que é diferente do brutalismo paulista, a gente vê uma arquitetura que lida com articulação de componentes, que lida com modulação, que lida com racionalização, um diálogo profundo com a arquitetura contemporânea internacional. E, por causa disso, eu pergunto, onde está a decadência? Obrigada. Obrigado pela sua apresentação. Eu não percebo nada da arquitetura brutalista, mas queria lhe perguntar qual é a sua opinião sobre estas treliças. Elas eram absolutamente necessárias? Não conseguimos resolver isto com uma viga de Vierandil, por exemplo? Bom, no caso, essa solução ela é uma outra coisa que seria importante abordar, né? Essa treliça ela não vem do projeto, exclusivamente do projeto arquitetônico. Ela representa, na realidade, um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Uma integração entre engenharia e arquitetura, porque o engenheiro que projetou, que foi o engenheiro Bruno Contarini, vocês talvez conheçam o nome, né? O engenheiro Bruno Contarini, junto com o arquiteto, pensou nessas soluções, porque para esse vão de 18 metros, as vigas teriam que ser muito altas, aí poderia ser uma viga Vierandil, né? Não tirava, ali as treliças não tiravam visão, não é?
Exato. Se a Viga de Vera, ele tinha os... Mas no caso, eu acredito, né, que para estabilização lateral dos pilones, a treliça seja mais eficiente, né, do ponto de vista estrutural. Então, talvez por isso tenha sido treliça. Ok, obrigado.